Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão,
Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Na palestra pública que faremos hoje para o programa Cavili, pretendemos falar sobre o passe ao longo dos séculos, sobre os fundamentos técnicos e objetivos. É claro que não poderemos esgotar este assunto na exiguidade do tempo estabelecido. É necessário também que se diga que foi publicado um artigo maravilhoso na revista Reformador, correspondente ao mês de agosto de 2016. E nós vamos tomar como base praticamente os enfoques aqui existentes para desenvolvermos nossas considerações. Nós diremos que o passe, que nada mais vem a ser do que a transfusão de energia fisiopsíquicas, ou feito através de diversos processos, mas principalmente pela imposição das mãos, vem sendo aplicada ao longo de milênios para aliviar, confortar e curar. Os testemunhos mais impressionantes e inigualáveis foram os de Jesus, quando curou doentes, cegos e leprosos há mais de 2000 anos. Isso está escrito, registrado, esses fatos, no Velho Testamento e também no Novo Testamento a respeito das curas de Cristo, e no Velho Testamento a respeito de passe que aconteceu na época após ter ocorrido a libertação do povo hebreu do jugo egípcio. Então aqui consta, no livro de Deuteronômio, a seguinte informação: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. No Novo Testamento, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 3, o seguinte: depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiam. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo as mãos, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a sua lepra foi curada. Mas, ao longo do tempo, mesmo antes que houvesse se concretizado na terra a profecia formulada por Cristo, quando suplicou a Deus para que ele enviasse um outro Consolador, o Consolador prometido que o mundo não conhecia e não poderia ver, mas que os seus discípulos já conheciam, e que em última análise foi a doutrina que ele pregou na sua vivência na terra, ele praticamente fez, na Idade Média, tem um personagem que já aplicou o passe. Isto no ano de 1493 a 1541 foi a duração da vida deste personagem. É Paracelso, Philippus, Aureolus, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim. Estes eram os nomes longos que existia para a designação das pessoas num passado distante. Ele era médico, alquimista,
físico, astrólogo e ocultista. Era suíço-alemão. Já difundia ele o poder e os benefícios do magnetismo, que não deixa de ser um processo que consideramos como sendo passe ou transfusão de energia. É claro que depois poderemos entrar em maiores detalhes explicativos. Agora ficaremos então somente neste aspecto, por enquanto. Franz Anton Mesmer, que viveu de 1733 a 1815, também destacou-se pelos estudos de divulgação e aplicação do magnetismo animal. Seus ensinos passaram à posteridade com o nome de mesmerismo. No período contemporâneo, após 1879, Joseph Banksrein, que viveu de 1895 a 1980, parapsicólogo estadunidense, demonstrou com seus estudos e experiências acadêmicas que a mente pode agir sobre a matéria, modificando-a e, inclusive, produzindo efeitos curativos. No entanto, a doutrina espírita, que vem a ser o Evangelho de volta pela segunda vez, porque, na verdade, a primeira foi quando Cristo teve a sua vivência terrena entre nós, e a segunda é o Evangelho de Cristo voltando através da doutrina do Consolador prometido. Essa doutrina do Consolador prometido, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, estuda, explica e utiliza os fluidos magnéticos espirituais como instrumento de auxílio espiritual, esclarecendo que o processo de cura envolve ações muito complexas, algumas relacionadas à lei de causa e efeito, e outras à capacidade do enfermo em se beneficiar desses fluidos, onde a fé precisa ser enfatizada, o arrependimento precisa ser enfatizado, e a lembrança dos dizeres de Cristo: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ensina também que a doença é sempre o reflexo de certas ações cometidas pelo Espírito nas inúmeras encarnações, e esclarece ainda que as enfermidades deixarão de existir quando o Espírito estiver curado. Desse modo, devemos ler em prosseguimento agora a instrução de Emmanuel. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passarão de medida em trânsito, às vezes para a inutilidade. Com isto, a nossa doutrina ensina, embora tenhamos um profundo respeito pela medicina humana e saibamos que ela é uma bênção divina que Deus enseja para a humanidade, nós precisamos levar em conta outros conhecimentos que a doutrina nos propicia, como, por exemplo, a possibilidade, nos métodos de concentração, de viajarmos pelo nosso corpo, entrando na intimidade dos nossos órgãos, que perfazem nosso organismo inteiro, manifestando um sentimento de otimismo, manifestando o pensamento positivo de que tudo se normaliza em nós, e assim num estado de concentração e descontração física, nós conseguiremos, com o nosso pensamento, viajar pelo nosso sistema nervoso central,
Viajar pelo nosso sistema nervoso periférico quer dizer pensarmos nesses órgãos e imaginarmos com a certeza absoluta de que estamos conseguindo um fato que a doutrina nos ensina, que é porque nós somos espíritos, que é a dos espíritos, comandarem com seu poder pensante a energia do nosso pensamento para conseguirmos melhorar as condições de normalidade que precisa existir para que nós possamos ter uma saúde no corpo e também no corpo espiritual e inclusive em nossas almas. Portanto, percebam, Emmanuel propondo que nós conversemos com os nossos órgãos que perfazem o nosso organismo e que neste percurso a gente tenha uma situação de otimismo, normalizando em pensamento, com otimismo, muito otimismo e certeza, a situação em termos de funções que se processam no nosso organismo, no nosso corpo. Por exemplo, quando viajamos com o pensamento pelos braços, pelo antebraço, pela mão, pelos ombros, nós autorizamos e condicionamos em pensamentos para que nossos músculos sejam revitalizados pela energia que nós estamos tentando fazer com que viaje pelo nosso corpo inteiro. Quando pensamos no nosso coração, estamos propiciando a ele as condições para que aconteça a revitalização. Quando pensamos no nosso aparelho respiratório, estamos igualmente criando neste aparelho respiratório as condições todas necessárias para que possamos aurir de maneira perfeita o oxigênio. E não somente o oxigênio, e também expelindo o gás carbônico, como também aurindo a energia fluídica que nestes momentos, junto com o ar, poderão entrar em nosso aparelho respiratório, passar para o nosso sangue e assim acontecer a viagem dessa energia acumulada nas hemácias por todas as entrâncias do nosso organismo físico. Esse é um método de concentração aplicado por organizações e aplicados também na nossa doutrina espírita, quando desejamos, por exemplo, pronunciar uma prece auxiliados pela espiritualidade. Através deste método de descontração e viagem com o nosso pensamento através do nosso corpo, nós criamos as condições que favorecem a entrada dos fluidos no processo de fluidoterapia que a espiritualidade poderá nos ensejar. Então percebam, meus irmãos, que existem muitas análises na atualidade que no passado não eram feitas e que para nós apresentam um profundo significado. É necessário que digamos, antes de fazermos as citações bíblicas, muito oportunas que constam neste artigo da revista Reformador, que estou tomando como base, é preciso que se diga que os mentores espirituais têm a capacidade de coletar eflúvios oriundos do mundo vegetal, os quais poderão ter, já em si composto pelo vegetal mesmo, as propriedades terapêuticas. Eles conseguem aurir a energia do mundo mineral e conferir a estas energias também propriedades terapêuticas. E eles conseguem, com a sua vontade, fazer uma mescla dos fluidos que são produzidos por nós mesmos, porque também somos almas reencarnadas
e temos em nós estes atributos, porque quando os fluidos penetram no nosso corpo, automaticamente isto acontece e fazem o percurso através dos caminhos que poderemos chamar de meridianos magnéticos, os mesmos meridianos preconizados e usados pelos acupunturistas. Nós poderemos, neste percurso de energia, conseguir muitas bênçãos, e a espiritualidade, com o seu poder de vontade, conduz esses fluidos que penetram no nosso organismo e, pela força da vontade das entidades espirituais, adquirem propriedades terapêuticas. Estamos começando a perceber que não será possível esgotarmos este tema na exposição presente. Possivelmente teremos que dar continuidade na sequência, na próxima gravação. Mas é preciso que digamos justificativas que demonstram a procedência das considerações que nós fizemos. Nós falamos em coletar substâncias do reino mineral. Os espíritos fazem isto. Mas acontece que no campo da homeopatia, também as substâncias minerais são usadas em diversas dinamizações e que são introduzidas no nosso organismo via oral e energizam o nosso corpo, acarretando resultados benéficos nos mais variados setores do nosso organismo e que merecem as análises que a ciência biomédica tanto consegue fazer nos dias atuais. Porque no meu tempo de criança ainda sabia-se que os médicos não acreditavam na homeopatia. Então percebam, se no campo da homeopatia é possível fazer isto, no campo da espiritualidade, isto e muito mais poderá ser conseguido. É preciso que digamos que até mesmo as substâncias do próprio corpo entram em nosso organismo e produzem os resultados benéficos. Vocês poderão ficar surpreendidos ante estas considerações, mas eu pergunto para vocês, o que é a transfusão de sangue, senão um sangue cheio de energia e de princípios, não somente ativos, mas também químicos e bioquímicos, para reconstituir, às vezes, um organismo debilitado? Que é o soro empregado via endovenosa nas pessoas doentes, enfraquecidas, debilitadas, desvitalizadas de modo completo, senão os meios para a reconstituição dos mecanismos que, reagindo, restauram, às vezes, em muitas situações, a normalidade funcional no nosso corpo. Que são os transplantes, até mesmo de órgãos cardíacos feitos, se não de substâncias que fazem parte daquele órgão e que o nosso organismo aceita, não existindo problemáticas de rejeição. É claro que nós estamos falando em transfusão de energia. O caso cirúrgico, aqui enfocado no caso, não deixa de ter as conotações do ponto de vista energético. Porque se o organismo não aceita, a medicina já tem atualmente certas conquistas para que os problemas de rejeições não aconteçam tão intensamente ao ponto de conduzir a pessoa que ganhou o transplante a um desfecho fatal. Mas é uma substância que foi posta no nosso organismo através do transplante. E assim poderíamos, meus irmãos, prosseguir fazendo outras ponderações. Por exemplo, sem ter conhecimento de causa, mas quando alguém tem uma afecção na garganta e um problema gripal, existem produtos homeopáticos que, tomados,
às vezes sustam a doença e inclusive curam o processo de infecção da laringe e outras afecções que possam aparecer na garganta. Então percebam, nós estamos aprofundando estes estudos em termos de dinamização para entendermos que se nós conseguimos estes resultados nos organismos humanos, através da terapia, do passe, da oração e até mesmo de medicamentos e produtos, quanto mais não conseguirão as entidades espirituais que acham-se completamente habilitadas no desempenho destas funções e outras. É por isso que eu digo, o milagre poderá, o fato milagroso poderá acontecer, mas não é milagre, apenas nós não estamos suficientemente preparados para entendermos tudo a respeito da transfusão das energias psíquicas para nós e até mesmo energias viabilizadas pelo mundo mineral e viabilizadas pelo mundo vegetal. Os espíritos trabalham com essas modalidades energéticas e junto com o fluido cósmico universal, aos quais eles conseguem atribuir propriedades terapêuticas que satisfazem as necessidades particulares de cada um, eles estão realizando aquilo que na época atual nós temos condições para entender, mas no passado não tínhamos condições para tal entendimento. É a doutrina do Consolador Prometido no que se refere às curas e os socorros, tão exemplificados pelo Divino Mestre Jesus, que teve a sua trajetória terrena entre nós. E nos deixou os exemplos do seu saber. E prometeu que num dia iria enviar um outro Consolador, o Consolador prometido que o mundo não poderia ver, porque não o conhecia, mas os de seus discípulos tinham pleno conhecimento. E ainda disse o Mestre: estes conhecimentos estão em vós e ficarão convosco. O Consolador prometido que meu Pai enviará em meu nome vos fará recordar tudo quanto vos tenho ensinado e vos ensinará muitas outras coisas. Se ele disse que iria acontecer a recordação dos seus ensinamentos, é porque ele tinha a certeza absoluta que as humanidades dentro da eternidade aqui na Terra iriam esquecer seus ensinamentos, como de fato foram esquecidos. Foram esquecidos e não são lembrados, inclusive nos dias atuais. Considerando o grau de conduta abominável e desamorosa e transgressora contra as leis divinas por parte de grande número de seres que constituem a nossa humanidade. Então percebam, é necessário que na própria cura exista a fé e exista também aquele estado de pureza, quando a transfusão de energia para nós acontece. Pureza que eu digo no sentido de termos a intenção de interiorizarmos os ensinamentos de Cristo e de sermos, tanto quanto nos seja possível, por causa da nossa inferioridade ainda existente em nós, um seguidor nas suas atitudes daquelas práticas e daquelas posturas que Cristo deixou para todos nós como lição que precisamos aprender. Então, as nossas atitudes nas nossas relações humanas precisam ser um reflexo, tanto quanto possível, igual ou semelhante ao que Cristo deixou para nós. Nestas condições, aqueles que assim se comportam e adquirem estes requisitos mentais e espirituais, em termos de não odiar seus semelhantes, perdoar não 7, mas 70 vezes 7,
de indulgência em relação às imperfeições dos outros, de fazerem aos outros somente aquilo que gostariam que a eles mesmos fizessem, estas pessoas poderão receber das entidades espirituais, especialmente através do passe espírita, em cima do que ainda não desenvolvemos todas as considerações, estas energias. Estas energias que irão, meus irmãos, quando nós temos uma grande fé, ativar o nosso corpo para que os mecanismos naturais inerentes ao corpo e também inerentes ao nosso corpo espiritual possam ser postos em movimentos. E nessa movimentação aconteça então a restauração, a capacidade do organismo de reagir, como, por exemplo, meus irmãos, a elaboração dos anticorpos que se formam nas pessoas que têm bom ânimo, que são otimistas e têm uma fé incomensurável. Sabemos que doenças que muitas vezes pela medicina humana não são curadas, embora a doutrina espírita não faça proselitismo destes fatos, nem mesmo os revele. Consegue-se curas que muitas vezes a medicina humana não conseguiu concretizar. Estamos cheios destes exemplos, porque, afinal de contas, estes resultados nada mais são do que atributos inerentes às almas, e os fluidos adquirem propriedades curativas e viabilizam curas. Para aqueles que são médicos humanos materialistas, parecerem impossíveis. E, no entanto, as curas acontecem. E assim dizendo, meus irmãos, nós deixamos interrompido aqui este tema para que na próxima palestra pública possa melhor ser desenvolvido, porque nós não completamos as exposições relacionadas com o passe, com as análises a respeito do passe. Então deixamos sustada aqui as exposições, porém agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus que nos viabilizou estes ensinamentos e agradecidos aos espíritos amigos que codificaram a doutrina espírita, a doutrina do Consolador prometido, sob a égide de Jesus, em atendimento à profecia que ele formulou quando estava vivo na terra, rogando ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador. E este Consolador é a nossa doutrina. E assim dizendo, eu agradeço a Deus. Eu peço para vocês que ponham próximo do computador de vocês uma garrafa com água, um vasilhame com água, para que a divina providência, constituída por legiões de entidades espirituais, que muitas vezes entram, ou na maioria das vezes entram, em sintonia com as preces que são feitas, para suplicarmos a Deus, para que seus co-criadores, espíritos maiores, numa vibração de amor, fluidifique as águas, e que possam essas águas fluidificadas serem usadas por vós, não somente na continuidade da terapia de vossas almas, mas também como complemento, se não suplemento, da terapia que o passe propicia e que a água fluídica, de maneira homeopática, prossegue, sendo uma ajuda para que nosso corpo possa restaurar esta normalidade. Que possa o nosso sistema nervoso central ficar robustecido cada vez mais, para entendermos e percebermos a luz e a profundidade dos ensinamentos que Jesus deixou para nós e que prosseguem num processo de expansão, na medida em que o ser humano vai aumentando a sua trajetória evolutiva em direção a Deus, em direção aos espíritos maiores. Isso quer dizer melhorarmos a nossa frequência de amor,
concretizarmos e aumentarmos as virtudes que Deus implantou em nós, para pelo nosso próprio trabalho se desenvolverem. E aumentarmos nossos atributos no campo do conhecimento, para que possamos, na nossa trajetória evolutiva, entender mais a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus, o amor que Deus nos prodigaliza através dos mentores espirituais que entram em sintonia para com todos aqueles que desejam receber ajuda em nome de Jesus e pedem a Deus, independente, meus irmãos, de crença religiosa. Independente disso, se centramos-nos em Cristo e temos Deus como objetivo, seus filhos maiores com certeza prosseguirão nos ajudando. E assim agradecemos a vós, Espírito Guia, que conduziu esses eventos. E a ti, Jesus, em nome de quem não só pedimos a permissão, mas também agradecemos por tudo, para que possamos finalizar esta gravação do dia de hoje. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavine, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br